Do material da IPMA também, a gente tem todo o material disponível, as últimas versões de todos os manuais que tratam desse tema. Depois, então, que você já levantou, selecionou, definiu quais eram os recursos. Não se esqueça que lá em definição de recursos nós vamos ter os módulos 2 e 3, né, módulos 3 e 4, que trabalham com políticas de ciência, tecnologia e inovação. E mais a parte de redes, que vai ajudar bastante nesta etapa de definição de recursos. O próximo módulo daí vai nos ajudar aqui na etapa de implementação, que é desenvolver o projeto. E a última etapa nossa é a etapa de aprendizagem. Pô, nós estamos numa universidade tecnológica, onde o nosso ponto principal é ensino. Junto com o ensino, pesquisa e depois extensão. Na hora que nós falamos aqui aprendizagem, significa o seguinte: eu já levantei, selecionei, defini, implementei, implantei essa gestão eletrônica de documentos dentro da universidade. Agora eu paro com a minha equipe, já implementei, passou um tempo, eu paro com a minha equipe que me ajudou a desenvolver, converso com o pessoal. E agora, gente? O que é que nós aprendemos? Seria o equivalente ao nosso professor, quando ele chega no final da aula dele, perguntar para os alunos: e aí, gente, o que é que vocês aprenderam hoje? O que é que valeu a pena vocês estarem aqui nessa aula comigo? É isso que o professor vai estar perguntando lá. Da mesma maneira que aqui nós vamos estar perguntando: o que é que nós aprendemos? Será que a maneira que nós usamos para selecionar os critérios foram as melhores? Será que as formas de acesso que nós usamos foram as melhores? Aqui eu extraio toda aquela questão das lições aprendidas, melhores práticas, registro e assim por diante. E aqui também nós teremos um módulo que é a gestão do conhecimento, que ele está como gestão do conhecimento na micro e pequena empresa, mas as práticas que serão apresentadas nesse módulo servem também bastante para nós aqui dentro de uma instituição pública. Então, nesta etapa, a ideia é refletir sobre o processo de gestão de inovação como um todo, revisando todas as etapas, o que foi aprendido, o que deu certo e, principalmente, o que deu errado. E se tem uma coisa que o professor muitas vezes não gosta de registrar, é o que deu errado. Ele gosta muito de registrar o que deu certo. Mas aqui a ideia é aprender. E para aprender eu vou ter que experimentar. E se for o caso, muitas vezes, algumas vezes, errar. Mas e como que é esse processo ao longo do tempo? Bom, a gestão da inovação ao longo do tempo, em termos de quanto que ela gasta de recursos, até para você ter uma ideia do volume de recursos envolvido na hora de trabalhar com a inovação. Bom, na etapa de levantamento, o custo é pequeno. Por quê? Porque ele vai estar apenas envolvendo os homens/mulheres hora que vão estar envolvidos nesta etapa de levantar ideias, captar sugestões e assim por diante. Já a etapa de seleção também ela gasta, mas não é muita coisa. Eu continuo trabalhando na minha infraestrutura, não preciso de muita gente, ou seja, preciso apenas de um ambiente adequado para que as pessoas se reúnam. Então o fluxo de caixa meu ainda, continuo gastando, mas não é muito mais do que aquilo. Onde começa a gastar um pouco mais é na hora que eu vou definir recursos. Porque aí vai me tomar um tempo um pouco maior, eu vou ter que começar a entrar em contato com possíveis parceiros, fornecedores, contratações, especialistas e assim por diante. A etapa que mais vai consumir recursos é a etapa nossa de implementação, que é onde você vai estar investindo recursos para desenvolver a inovação. E é por isso que, intencionalmente, nós estamos no vermelho. Tá? Ou seja, até aí você apenas investiu. Evite utilizar a expressão gastou com a inovação. Você investiu naquela oportunidade de inovação. Somente a partir do momento que essa inovação estiver disponível no mercado ou implementada na empresa, é que ela efetivamente vai começar a funcionar. Na hora em que você começou a colocar ela para rodar, é aquele ponto que nós marcamos ali, que é a parte de introdução ou implementação. Esse é o ponto que começou a ser usado. Por isso que começou a ficar menos negativo. Até o momento em que eu pago praticamente todo o recurso, ou seja, o que a gestão eletrônica de documentos trouxe de benefícios para o TFPR, em termos de redução de custos, velocidade, atendimento melhor aos nossos alunos e professores e servidores, esse custo total já foi pago, ou seja, já pagou, agora foi pago exatamente, ou seja, o que eu investi já foi pago pelos benefícios que eu obtive dentro da instituição. Logicamente que isso vai sendo coberto ao longo do tempo. Poderíamos chamar aqui para a nossa instituição lucro, ou seja, nós vamos estar deixando de gastar ou vamos estar melhorando o nosso atendimento. Poderemos com isso estar atraindo mais alunos, mais parcerias e é meu período ali que eu chamo de período de lucro. Agora, nas organizações dá para eu fazer isso e chegar ao final e mata o produto. Muitas vezes tem um serviço na nossa universidade que ao longo do tempo ele se mostrou que não é mais interessante. Então nós temos que aprender
a ter essa noção de que, olha, não compensa mais, mata o produto. Pode ser, muitas vezes, um curso. Olha, nós temos um curso aqui que não tem mais necessidade de ter ele disponível para o mercado. Vamos matar esse produto. Por isso que é importante, antes de chegar na morte de um produto, de uma oportunidade que você desenvolveu e lançou no mercado, é importante que você já tenha aprendido com todas as questões anteriores. E como você aprendeu, aí você pode começar a disparar outros processos de inovação em paralelo. O ideal é que você tenha num setor, numa organização, algo do tipo assim, uns 3 ou 4 desses processos em paralelo. Porque na medida em que eu vou retirando um produto ou um serviço do mercado, eu já tenho outros que vêm logo em seguida e ocupando aquele espaço. Então esse gráfico ele serve bem para mostrar o nível de investimento ao longo do tempo que nós temos nas diferentes etapas de um processo de gestão da inovação. Para dar suporte a este processo, nós precisamos de um conjunto de práticas. E as principais práticas que nós recomendamos, elas estão disponíveis nesse documento, que é o Tema Guide. O Tema Guide ele vai estar disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, para vocês fazerem download. Não precisa fazer a leitura completa dele. Ele é um documento com 200 e poucas páginas, em inglês e em espanhol. A ideia é que no futuro, quando vocês precisarem de alguma prática, você vai lá e lê especificamente aquela parte do livro. Uma outra vantagem desse Tema Guide, você pode aproveitar uma boa parte do livro para as suas aulas. Todo o pessoal que trabalha com a área de gestão, o Tema Guide tem aí, se não me engano, são 20 práticas bem detalhadas sobre como implementa práticas de apoio à inovação e à gestão dentro das empresas, das organizações. Esse Tema Guide foi desenvolvido pela comunidade europeia. Quem quiser pode acessar direto, o site está ali embaixo à direita, www.cotec.es da Espanha. Esse Tema Guide, ele tem, por exemplo, ele recomenda uma das práticas de análise de mercado. Qual que seria a análise de mercado para dar suporte à inovação? Por quê? Analisar mercado é o seguinte: o pessoal nosso do marketing institucional, o pessoal nosso da comunicação, ele pode nos ajudar na medida em que ele está identificando, assim como também as relações empresariais, eles estão nos ajudando a identificar no mercado quais são os comportamentos do cliente. Por exemplo, qual que é o comportamento do nosso aluno no mercado? Que tipo de necessidade que as empresas estão necessitando? Que tipo de consultoria, que tipo de pesquisa, de extensão que as nossas outras organizações ou empresas estão precisando? Então, a análise de mercado é uma prática de apoio à inovação porque ela ajuda a alimentar o processo, na medida que te permite ter uma melhor especificação do tipo, qual que é o nosso tipo de cliente? Quem é o cliente da UTFPR? Nós sabemos hoje quem é o nosso cliente, mas quem é o cliente em 2015? Quem é o cliente da UTFPR em 2020? Nós não podemos esquecer que na hora em que nós estamos elaborando um curso dentro da UTFPR, o nosso curso que nós estamos pensando hoje, o nosso profissional formado vai estar no mercado daqui a 6 anos, num outro contexto, num outro mercado, com um outro conjunto de empresas. Será que nós estamos levando isso em conta? Esta prática de análise de mercado ajuda a nossa organização, o TFPR ou uma empresa, a ser mais inovadora, com um foco mais orientado, com maior condições de acertar qual é o tipo de oportunidade mais adequada a ser investida. A segunda prática que o Tema Guide recomenda é a de previsão tecnológica. A previsão, ela é além da questão de eu pensar lá em 2005, 2010, 2015, 2020, pensar para frente, 2010 já foi também. Mas pensar principalmente quais são as tendências, quais são as novas tecnologias que eu vou ter para implementar na área de agroindústria. O que eu vou precisar de implementar de inovações em laboratórios ou inovações no ensino em 2 vizinhos? O que 2 vizinhos pretende ou tem potencial de desenvolver lá em 2020? Quando nós trabalhamos essa prática de apoio à inovação, a previsão tecnológica, ela me ajuda bastante. E ela pode ser muitas vezes a previsão mix com a prospecção. Tem uma pequena diferença conceitual, mas nós podemos tratar as duas da mesma maneira. Ou seja, eu quero ter ideia lá na frente que tipo de tecnologia, que tipo de meu potencial laboratório eu vou estar desenvolvendo, vou estar implementando como uma inovação de processo ou serviço que eu vou desenvolver na minha universidade. Outra prática é a prática de benchmark. Nesta prática do benchmark, como nós comentamos agora há pouco, ir buscar a melhor prática.
E isso muitas vezes nos incomoda enquanto universidade, por quê? Porque modestamente nós somos a primeira e a única no Brasil. Então, quem que é a nossa referência? Tá? Nós somos referência para todos os institutos federais. Todos eles adoram vir nos visitar, trocar ideias, nós somos a referência. Mas quem que é a nossa referência? Será que a nossa referência é a UNB? A nossa referência é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina? É a USP? Né? O modelo da USP? Ou será que a nossa referência tem que ser algo lá fora, como nós comentamos? Por que eu não me referencio lá em Compiègne, lá no MIT, em Harvard? Ou seja, eu vou fazer uma observação desta organização, dessa universidade. Se eu for observar, por exemplo, a educação à distância de Harvard, do MIT, o que é que esses caras fazem de melhor? E eu vou dizer, e vou parar com a minha equipe e vou dizer assim, olha, esta ali é a melhor prática que eu tenho de educação à distância em universidades. Aí eu estabelecendo aquilo como referência, o que é que eu vou fazer para chegar lá? Quais são os meios e métodos, quais são as oportunidades de inovação que eu vou desenvolver dentro da universidade para daqui a 5, 10 anos eu ter o mesmo tipo de nível de educação à distância que essa universidade tem hoje. Isto é realizar benchmarking. O benchmarking, dentro do tema guide, ele está bem especificado, ele tem um conjunto de etapas. O pessoal volta e meia confunde benchmarking com cópia. Cópia, a gente tem evitado usar a expressão cópia. No benchmark você toma a outra como referência e vai buscar ser melhor. Essa que é a intenção. E o benchmark não é simplesmente você fazer uma visita na empresa de forma desarticulada. Ele tem todo um planejamento. Quando você faz benchmarking, você sai da tua empresa para fazer a visita com bastante clareza do que você vai observar, o que é que você vai perguntar, o que você vai extrair. Tudo isso tem que estar bem documentado, bem planejado. Não é o cara sair fazendo visita numa empresa e dizendo que fez benchmark. Isso é visita técnica. A visita técnica é uma das minhas atividades dentro de uma prática de benchmarking, onde você vai buscar incorporar as melhores práticas de outras organizações, comparando os seus processos e produtos com o que tem de melhor hoje no mercado. Já a prática de análise de ciclo de vida de produto, ela serve para quê? Produto aqui servindo produto e serviço. Que é o seguinte, quando eu for implantar ou desenvolver um laboratório dentro de qualquer uma das nossos campos da UTFPR, vocês pensam no projeto do início até o descarte dele? Eu posso apostar que a maioria do pessoal não utiliza essa prática, ou seja, o pessoal planeja a implantação do laboratório. Mas o que é que vai ocorrer com os equipamentos depois de 2, 3 anos dele estar obsoleto? Isto pouca gente faz. Então, dentro das práticas de apoio à inovação, a questão de consciência, percepção do meio ambiente, valor da questão ambiental, quando nós fazemos o projeto do meu laboratório, o projeto da gestão eletrônica de documentos como processo, eu tenho que pensar desde a hora que eu estou implementando esse projeto até a hora que eu vou descartar esse produto ou serviço, ou seja, que eu não vou mais utilizá-lo. Uma outra prática que também é importante é a gestão da mudança, porque na hora em que você vai começar a implementar a questão da inovação, você vai provocar mudanças e, por mais que nós das universidades gostemos de ser inovadores, se tem uma coisa que incomoda o professor é mudar, ele concorda que mude tudo, contanto que permaneça tudo como está, de preferência na aula dele. Né? Então ele acha fantástica a inovação e a mudança, contanto que não seja para ele ou com ele. Então, toda vez que nós temos que implementar um espírito, uma cultura inovadora na organização, é importante nós nos preocuparmos com a gestão da mudança. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso de forma estruturada, de maneira que essa mudança de comportamento do meu professor, em particular se for uma universidade, que ele não tenha um alto grau de reação, né? Que ele não seja totalmente contrário, né? Que ele diga já de cara, olha, isso aí não vai dar certo. Então eu preciso pensar essa mudança que envolva toda uma transformação, ou seja, a nossa universidade é uma universidade tecnológica e ela é uma universidade inovadora. O que significa ser inovadora? É eu ter um laboratório novo?